Dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade, agora destacando um livro, destacando o mercado literário e ao mesmo tempo um guia especial para as mamães, para os papais, para as vovós e vovôs, titios, professores, por que não dizer também, porque esse ambiente está propício, né? Está propício com as baixas temperaturas e com elas aparecem muitas complicaçõezinhas, muitas doenças e ao mesmo tempo colocando ali em xeque a saúde das nossas crianças, os nossos adolescentes. E a minha convidada, a doutora Mariana Kraibes Facim, médica otorrinolaringologista pediátrica do Hospital do Pulmão e autora do livro Respira Mamãe, Entendendo as Doenças Respiratórias na Infância. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Galega. Nossa, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto tanto. Pois é, e dessa forma já trazendo, né, para todas nós aqui realmente aquela afirmação. Respira mamãe, sim. Entendendo as doenças respiratórias na infância. São muitas as doenças, mas a gente sabe que um conhecimento a mais faz toda a diferença para poder lidar com a situação, para poder realmente entender aquele momento, doutora. Sim, com certeza. Acho que a informação na maternidade, principalmente, né, ela é uma coisa muito valiosa porque nos tranquiliza, assim como uma informação errada pode nos angustiar e fazer a gente gerar alterações que na maior parte das vezes não seriam necessárias. Então, é um guia para tentar tranquilizar um pouco em relação a isso. A doutora Mariana é mamãe? Sou. Como é que nasceu a ideia de criar esse livro, escrever esse livro? Na verdade foi uma combinação de fatores, né? Então, me tornei mãe, minha filha nasceu na plena pandemia, então no meio do caos do que a gente viveu, né, da pandemia, acho que ninguém esqueceu do que aconteceu. Somado à demanda de consultório, vendo a angústia das mães, não sabendo lidar, e nesse mundo cheio de informação e as informações muitas vezes conflituosas, né? Então, enquanto um local dizia que tem que lavar o nariz, o outro diz que não tem que lavar o nariz, a mãe chega no consultório perdida, o que eu faço? Me disseram aqui que era para não lavar, aqui tem que lavar, e aí foi mais ou menos por conta disso. E houve um episódio em específico em casa que quando a Maria, minha filha, teve uma das suas doenças respiratórias de criança que vai para creche, ela fez uma febre de madrugada e eu manejando, claro, tenho o privilégio de ter já esse conhecimento da medicina, né? Mas aí fui viver na prática o que era cuidar de uma criança doente de madrugada, minha criança, eu sendo a responsável. E o meu marido me questionou e perguntou assim, meu Deus, quem não tem o conhecimento que tu tem? O que faz? Corre, se tu não estivesse aqui, eu tinha que correr pro pronto-socorro, o que eu tinha que fazer? E aquilo me deu um clique, eu falei, nossa, eu preciso organizar essas informações, porque uma consulta com uma criança tem muita informação que a gente pode dar, e normalmente a gente está com a criança junto, criança saudável brinca, pula, corre, a mãe nem sempre consegue estar com 100% da atenção na consulta, e eu achei que era interessante de tentar organizar isso para ficar um pouquinho mais fácil para as mães poderem consultar em casa no momento de aperto. Pois é, e ao te ouvir aqui, também vendo logo no início do livro, tá dessa forma mesmo, ó, para todas as mães que já perderam o sono, preocupadas com a respiração dos seus filhos, para quem já correu ao pronto-socorro com o coração acelerado e voltou com o peito cheio de dúvidas, e para quem deseja compreender, acolher e cuidar com informações, intuição e amor. É para esse direcionamento que o livro então foi realmente escrito, criado. Respira Mamãe, Entendendo as Doenças Respiratórias na Infância. E quais são as principais doenças respiratórias na infância, doutora? Então, o mais comum são as doenças respiratórias causadas por vírus, né? Então, o resfriado, que existem mais de 200 subtipos de vírus que podem causar o resfriado, então esse eu acho que é um dos principais. Os processos nas crianças menorzinhas e principalmente nessa época do ano, as bronquiolites, né, que nos menores de 6 meses tendem a ser processos mais graves. A gente tem também as laringites, que também são comuns, causam aquelas tosses horrorosas no período da madrugada e às vezes com desconforto respiratório também. E as outras infecções, né, a gripe, sinusite, otite, mas eu acho que assim, a maioria, o mais frequente mesmo, são os resfriados, influenza e agora o vírus sincicial respiratório. Pois é, na questão de febre e tosse, doutora, são 2 sinais que preocupam, são 2 sinais que realmente exigem uma atenção a mais dos pais
e ao mesmo tempo saber se devem ou não procurar um atendimento médico. Como é que a gente pode orientar quem nos acompanha diante de uma tosse, diante de uma febre também? Sim, são 2 sintomas que podem acontecer por inúmeras questões de saúde, né? Então, quando a gente fala de febre, a febre, se ela for uma febre persistente, está passando de 48 a 72 horas, ou se é uma febre muito alta que não está conseguindo ser manejada com os antitérmicos, a gente deve ficar atento. Além disso, se porventura no período que a gente medica a criança de febre, essa febre reduz, mas a criança continua muito prostrada, ela não responde muito bem, não consegue tomar líquido, não consegue urinar, a gente também precisa ficar com atenção. Outro ponto são as crianças muito pequenas, né? Febre abaixo de 3 meses, a gente precisa de uma avaliação independente da temperatura, do valor dessa febre ou do tempo de evolução também, tá? E em se tratando da tosse, se é uma criança que não está com desconforto respiratório, não está com o lábio roxo, a pontinha do dedo roxa, está conseguindo dormir bem, não tem chiado no peito, falta de ar e também está conseguindo comer, se hidratar, a gente pode observar, claro, precisa de uma avaliação para tentar entender da onde que está vindo essa tosse, né? A tosse ela pode vir por questões respiratórias, mas pode vir por questões cardiológicas, podem vir por questões gastrointestinais. Então, a gente precisa avaliar para tentar reduzir esse processo, mas não é algo que a gente precise sair correndo para o pronto-socorro, né? A não ser que venha acompanhado desses outros sinais. Então, a tosse em si, ela não vai ser um fator que nos leve ao pronto-socorro, a não ser que venha acompanhado de desconforto respiratório, de dificuldade de alimentação, de muita prostração, aí sim a gente precisa correr. Para cada situação, é um tratamento, é uma indicação médica, e muitos pais imaginam, doutora, que ainda tem a ideia que somente com antibiótico que se vai se tratar aquele problema. Sim. Em quais situações o antibiótico é recomendado, é indicado, e para quais situações ele não deveria estar ali presente, mesmo que os pais exijam que ele se colocasse à disposição para o tratamento? Sim, essa é uma dúvida assim que é super importante ser esclarecida, porque a gente às vezes a família chega, quando a família chega no consultório pedindo, meu Deus, pelo amor de Deus, eu quero um antibiótico, não é porque eles querem entupir a criança de remédio, é o desespero de querer ver a criança melhor. Mas a gente precisa explicar para essa família que o antibiótico ele só vai ter ação sobre bactéria. Então, vírus da gripe, que é uma influenza, não tem efeito a gente utilizar o antibiótico. Os vírus do resfriado não tem efeito a gente usar antibiótico. O vírus sincicial respiratório não tem efeito a gente usar o antibiótico. E aí a gente acaba tendo só o efeito maléfico do antibiótico, porque a gente tem, para o nosso organismo funcionar, bactérias boas, tanto na nossa via respiratória quanto no nosso intestino. Então, se a gente dá antibiótico para esse paciente que está com processo viral, ele vai melhorar pelo processo viral, apesar do antibiótico, porque pode fazer diarreia, pode fazer candidíase, pode fazer lesão oral, porque está usando o antibiótico sem necessidade. Então, o antibiótico ele só vai ser efetivo nos processos bacterianos, que na faixa etária pediátrica é a minoria da minoria. Claro, às vezes o processo começa viral, e aí, pela sua evolução desfavorável, o paciente acaba evoluindo para um processo bacteriano, tá? Mas, nas principais infecções que tem um pouquinho mais incidência ali de infecção bacteriana, por exemplo, uma amidalítica, às vezes a gente fica com muita dúvida, né? Tem placa na garganta, precisa de um antibiótico. Isso não é verdade. É um grande mito que já foi tão repetido e, às vezes, até no sistema de saúde a gente acaba, de próprios profissionais da saúde, a gente acaba vendo, assim, tem placa, precisa de antibiótico. E não, a gente tem testes hoje, testes rápidos, que a gente passa na amígdala do paciente e consegue saber, esse paciente precisa do antibiótico. Porque senão a gente vai ter um custo, não só, né, do custo da medicação, mas dos efeitos colaterais que isso pode trazer para essa família. E para quando ele é indicado, nesse caso, fazer o uso correto, né, doutora? Começo, meio e fim. Isso, a gente precisa daí, quando indicado, respeitar o tempo, né, de intervalo entre as doses. Então, se ele foi prescrito de 6 em 6, de 8 em 8 ou de 12 em 12, e o tempo total do tratamento. Quando o paciente começa o uso do antibiótico, ele demora em média de 2 a 3 dias para começar o seu efeito. Então, até ele subir a concentração no sangue, ele começa a fazer efeito, o paciente costuma melhorar. A gente não pode interromper, porque o fato de ter melhorado dos sintomas não significa que a gente erradicou essa bactéria. Então, a gente precisa utilizar ele durante todo o seu período,
E aí, claro, mediante a orientação do médico, existem processos que a gente consegue tratar em 7, tem processos que a gente precisa 10, algumas vezes 14 dias, mas isso sempre mediante a orientação do médico. Precisa terminar para poder erradicar e não ter um retorno desse processo ainda pior. E nessa questão de cuidar de si, cuidar dos próximos, temos as vacinas. Inclusive Sim. agora a liberação da vacina para toda a população acima dos 6 meses de idade, e isso a vacina da questão contra a gripe, né, doutora? Só que ainda temos muita resistência Sim. da nossa sociedade Sim. diante da questão das vacinas. Como é que a gente pode colocar também aqui a importância das vacinas e ao mesmo tempo orientações para quem ainda tem aquele pezinho atrás? Sim, o que eu posso dizer em relação às vacinas é que a vacina mudou a evolução, eu acho, da humanidade, né? Eu acho que é um dos produtos mais estudados dentro da medicina. E a vacina da gripe, ela é muito segura. A gente precisa repetir ela todo ano, porque todo ano o vírus, ele vai sofrendo mutações. E aí a gente tem que refazer as doses. Às vezes o paciente fala, mas como que pode? Uma vacina que é feita tão rápida, eu não quero fazer, já fiz ano passado, ou eu fiz e tomei gripe. Então essa desinformação acaba sendo muito ruim. Eu acho válido a gente, como pai, a gente querer questionar, né? Se isso aqui é interessante, se isso é seguro, se é a melhor opção para o meu filho, mas a gente sempre precisa se basear em informações confiáveis, e o que a evidência científica mostra em estudos confiáveis é que a vacinação, ela é muito segura, principalmente aquilo que está no nosso calendário vacinal, né? O Brasil pode ter muito defeito, mas dentre o que a gente tem, assim, de bom, o calendário vacinal do SUS, que o SUS oferece para os pacientes, ele é muito bom, muito importante. Então, assim, o mínimo de que a gente tem para oferecer para os nossos filhos e para a sociedade como um todo, porque a partir do momento que eu vacino meu filho e todo mundo vai vacinando, a gente acaba aumentando essa proteção, que a gente fala proteção em rebanho. Então o vírus não consegue circular, e aí a gente consegue erradicar muitas doenças que agora, infelizmente, frente a esses movimentos, a gente vê que vem aumentando progressivamente. Pois é, se em caso já é segura a questão da vacina, imagina ter essa criança vacinada no espaço da creche, da educação infantil, também depois no momento da escola, né doutora? Sim. É uma condição, que nem você mesmo falou, assim, é uma segurança para toda a turma que está ali presente, né? Isso. Existem muitos processos que a gente não tem vacina, existem processos virais que a gente tem vacina, mas por ser uma vacina com um custo elevado, são restritos a grupos muito menores e com comorbidades, mas é sempre interessante, se todo mundo pudesse vacinar, seria sempre o ambiente ideal e a gente não teria tanta doença respiratória. Há pouco você falou que tem situações em que a pessoa realmente comenta, eu tomei a vacina e também junto tomei a gripe, fiquei gripado. Sim. Por que isso acontece nessa relação da vacina com a questão de um resfriado ou uma gripe ali presente? Sim, o que pode acontecer, existem algumas hipóteses frente a isso, né? Depois que o paciente faz a imunização, né, recebe a vacina da gripe, o nosso organismo, ele demora em média uns 10, 15 dias para ele começar a produzir o anticorpo e literalmente conseguir combater o vírus da gripe. Então, o que pode ter acontecido ou ele teve contato com o vírus da gripe nesse momento e acabou tendo doença, tá? A parte boa é que, se isso acontecer, ele já tendo a imunidade, a tendência é que ele faça o processo de gripe, mas ele não faça um quadro grave, né? Que necessite de internação, de UTI, ou, né, evolua com alguma complicação. A outra hipótese que pode acontecer é que, às vezes, o paciente acha que aquilo é um quadro de gripe e, na verdade, é um resfriado, né? São vírus diferentes. A vacina da gripe, ela vai proteger única e exclusivamente o vírus da gripe. Ela não vai proteger contra o vírus do resfriado, que é outra coisa. Então, também pode ser uma hipótese. Ou qualquer outra doença respiratória. Normalmente, o período de sazonalidade da vacina da gripe, ele bate, né? Ele acontece no mesmo momento das grandes modificações de temperatura, de clima, e aí o paciente às vezes faz uma rinite, uma crise alérgica e acha que está com processo de gripe. Então também pode ser por conta disso, tá? Então, ainda assim, ainda que tenha essa percepção e essa sensação, é válido sim de se imunizar e de se proteger contra o vírus da gripe. Doutora Mariana Kraibes Facim, médica otorrinolaringologista pediátrica do Hospital do Pulmão, aqui na nossa cidade. Hospital do Pulmão e o sobrenome Kraibes também tem uma grande relação com o Dr. Mauro Sérgio Kraibes. Já esteve conosco aqui várias oportunidades. Ele pneumologista, você otorrinolaringologista. O que soma uma área da outra quando a gente fala em pneumologista e otorrinolaringologista? Engraçado, na verdade, assim, meu pai, cresci com ele, né? Ele é uma pessoa que vive a medicina, sempre foi muito dedicado.
e minha mãe também médica, então vivemos nesse ambiente, crescemos na medicina. E lembro, ele foi professor da FURB, sempre nas entrevistas que ele dava, enfim, ele sempre falou muito sobre a via aérea como um todo, né? Então, é o nariz, é a garganta que conduz o ar a chegar no pulmão. Então, a gente precisa, né, de uma via aérea alta, que é o que o otorrino maneja. A gente precisa disso funcionando da melhor maneira possível para que o pulmão também trabalhe da melhor maneira possível. Então, é meio que um trabalho em equipe e um amor que eu herdei dele, vendo ele fazer isso. A única diferença que, assim, né, mais gritante que existe entre a otorrino e a pneumologia é que a otorrino tem mais a parte cirúrgica. E eu acho que eu sempre gostei muito dessa parte cirúrgica. Sempre fui, ele brincava que eu era a carniceira que gostava de fazer o churrasco em casa, porque eu sempre gostei muito dessa questão da habilidade manual e do contato com o sangue, coisa que ele já não gostava muito, mas o restante o amor foi dele. Cuidados com as vias aéreas altas nesse nosso dia a dia, orientações para quem nos acompanha, seja adulto, seja criança, como é que a gente pode melhorar a nossa saúde? Isso, independente da faixa etária, então o importante é estar em ambientes arejados, né? Agora nessa época do ano a gente aumenta as doenças respiratórias porque a umidade relativa do ar cai e a gente fica mais aglomerado, então tentar arejar sempre isso. Hidratação, né? A hidratação, o líquido que a gente toma, ela vai influenciar na hidratação do nosso revestimento respiratório, então isso é super importante. A lavagem nasal também é super interessante, principalmente se o paciente tem histórico de doenças respiratórias, tá? Sono de qualidade, isso também faz muita diferença. Alimentação saudável, então contato com a natureza. Eu acho que seria aí um basicão para todo mundo poder viver da melhor maneira possível sem doenças respiratórias. E onde é que encontramos o livro Respira Mamãe, Entendendo as Doenças Respiratórias na Infância? Então pode encontrar na Blue Livro ali da livraria do Shopping Parque Europeu. Consegue também no site da editora Inverso. Consegue ele também no Hospital do Pulmão, na recepção da pediatria, que é onde fica o meu consultório, também consegue adquirir. E existe também uma versão em e-book, que aí os pacientes conseguem encontrar, se jogar lá, Respira Mamãe, na internet, colocar Hotmart, também consegue uma versão digital, que também é uma opção. Muito bom. Fechando com qual mensagem? Com qual orientação a mais para quem nos acompanha? Então, a orientação que eu daria é que a gente precisa de informação de qualidade, para a gente poder realmente confiar no nosso instinto como mãe, né? E eu acho que nenhuma mãe, nenhum familiar, nenhum cuidador precisa saber as respostas de tudo, mas se a gente está com informação de qualidade, tem um pediatra de confiança, fica mais fácil saber para onde correr e quando correr. Então, eu acho que seria isso. Doutora Mariana, foi um prazer te receber aqui também, na nossa casa, na TV Galega. Obrigada. Muito bom tê-la aqui e dividir tanto conhecimento com quem nos acompanha. Obrigada mais uma vez, eu estou sempre à disposição. É isso aí. Intervalo chegando, na sequência tem muito mais. Assunto em Pauta também envolve crianças, adolescentes, envolve o ensino em tempo integral aqui na nossa cidade, está sendo referência inclusive nacional. Ministério da Educação acompanhando de perto e valorizando o ensino em tempo integral na cidade de Blumenau. Eu volto já com esse assunto.